Está no ar mais um programa Humanamente, parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Comigo, Ivan Brandão, e com ele, doutor Daniel Barros, sempre conosco. E aí, doutor, tudo bem? Tudo em ordem, Ivan. Estamos aí apostos para uma conversa hoje instigante, hein? Instigante sim, porque a gente vai receber o psicólogo Jean Leonardi, que há mais de uma década se dedica ao ensino da psicologia baseada em evidências aqui no Brasil. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer, bom dia aí. Vamos bater esse papo, espero que seja interessante e importante para todo mundo aí. O doutor Daniel me passou a pauta e falou, a gente vai falar sobre a psicologia baseada em evidências no Brasil, doutor Jean. Eu falei assim, ué, mas tem outra? Não tem evidência? Mas aí a gente lembrou de uma discussão recente que houve aí nas redes sociais, né, sobre a psicoterapia não ter embasamento científico, né? E daí surgiu uma grande discussão em relação a esse assunto, né? Então é importante a gente trazer isso para o debate, né? E falar do que é ciência, o que não é, enfim. Responde esse meu questionamento primeiro, né? Tem a psicologia que não é? Não tem outra psicologia? Baseado em quê, né? Se não é baseado em evidência, Vai ser baseado no quê? Perfeito, perfeito. Essa é uma ótima pergunta, uma ótima colocação, e essa dúvida ela é realmente comum, e infelizmente o cenário não deveria ser esse. Mas a questão é que hoje nós temos muito mais no Brasil uma psicologia que não é baseada em evidências do que uma psicologia que é baseada em evidências. Então, o que isso significa? Nem tudo o que é ensinado na graduação e na pós-graduação em psicologia é científico. Nem tudo que a gente vê de pesquisas sobre o comportamento humano é uma pesquisa de fato verdadeiramente científica. Assim. E nem tudo o que é oferecido por psicólogos é cientificamente embasado. E aí, qual é o grande dilema? Né? Provavelmente a gente tem aquele ditado guardado dentro de nós, eu sempre tive, que é o saúde em primeiro lugar. Né? Então, saúde em primeiro lugar é a coisa que a gente mais tem que olhar, depois vem o resto. Né? Primeiro saúde, depois o resto. Agora, geralmente, todo mundo, ou quase todo mundo, quando procura um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta, um nutricionista, essa pessoa quer receber o que há de melhor para resolver o seu problema, para melhorar a sua qualidade de vida, para diminuir o seu sofrimento psicológico. Né? E aí a questão é que nem tudo o que é oferecido é científico, porque vocês me perguntaram, bom, se não é baseado em evidências, é baseado em quê? Tá? É baseado em outras coisas. Por exemplo, muitos profissionais confiam excessivamente em suas experiências pessoais. Eles negligenciam a literatura científica, como se o acúmulo de experiência clínica por si só fosse suficiente para superar toda a identificação de o que é eficaz, o que não é eficaz, o quanto de eficácia determinado tratamento tem ou não, em dezenas de pesquisas ao longo de dezenas de anos. A gente tem, infelizmente... Oi. Não, perdão, é que a gente, esse gancho não dá para perder, porque a gente tem toda semana aqui no Humanamente uma coluna que fala especificamente sobre vieses cognitivos. Toda quinta-feira eu falo sobre algum viés cognitivo, faço uma história sobre viés cognitivo, falei da morte do Daniel Kahneman, o pai ou avô desse estudo. E uma coisa que você está falando, e isso fica bem importante para o ouvinte, é dizer assim, mas a pessoa tem a sensação que melhora, ele trata os pacientes, ele percebe os pacientes melhorando. Pô, mas não está melhorando, então, de fato... E aí entram muitas vezes os vieses, né? Porque o cara, por exemplo, só lembra dos casos que deram certo, então ele tem a sensação de que melhora e fala, bom, a minha experiência funciona, simplesmente porque ele esquece os que deram errado, né? Esse é um dos vieses que conversa justamente com o que você está falando. Esse é um dos vieses, exatamente, bem pontuado. Agora, olha só que interessante, né? A gente poderia, nesse momento, dar de lambuja, vamos pegar um psicólogo, que vamos dar de lambuja que todos os pacientes dele melhoram. Vamos imaginar isso. Sem, tá? sem viés de memória. Melhorou todo mundo. Sem viés de memória. Todo mundo melhorou mesmo, 100%. Qual é o ponto? Ainda que eles tenham melhorado,
não é possível afirmar que essas pessoas melhoraram por causa da intervenção, por causa do tratamento. Por que não? Porque tem várias outras coisas acontecendo simultaneamente. A literatura científica chama isso de confundidores. Então, por exemplo, paciente que ele está em terapia, ele pode estar também recebendo intervenções concomitantes. Então, por exemplo, ele vem no meu consultório enquanto eu sou terapeuta e ele faz uso de antidepressivo. Quanto foi o antidepressivo? Quanto foi a terapia? Não sabemos. Esse paciente também, ele tem uma melhora natural da doença. Existe um processo de recuperação, né, todos os processos homeostáticos. Hoje a gente tem na literatura várias situações de recuperação em casos ortopédicos, em casos de várias doenças diferentes. A saúde mental, então, nem se fala, né? Saúde mental nem se fala, porque a pessoa, eventualmente, ela conseguiu um emprego, eventualmente melhorou o casamento, eventualmente ela teve um processo de maturação do organismo. A gente sabe de vários quadros psiquiátricos que tendem a ter um progresso com o envelhecimento, né? Então, o transtorno da personalidade borderline é um que a pessoa mais velha tende a ter uma remissão de sintomas, ainda que ela não faça tratamento. Então é mais ou menos assim, ó. Imagina que você tá com gripe, tá? E aí, você, durante uma semana com gripe, o que você faz? Você toma comprimidos de vitamina C, você chupa limão, você faz um escalda-pés, você fica 15 minutos, sei lá, deitado de cabeça para baixo, né? Passa uma semana, você tá curado da gripe. E você atribui a cura da gripe a este tratamento que você fez, a vitamina C, o limão, etc. Então eu poderia ter 100% de pessoas, ou perto disso, de curando da gripe, com este protocolo, que na verdade não teve efeito nenhum de verdade. E isso é importante de ser isolado, de ser separado em pesquisa científica. A ciência serve exatamente para você separar essa primeira percepção, que não é equivocada, é uma percepção inicial, opa, peraí, eu observei uma coisa aqui, será que isso é verdade? E aí eu vou para a investigação científica. E do ponto de vista do paciente, doutor Jean, como saber se aquela terapia ao qual ele foi, enfim, induzido, ou que foi apresentada a ele, está funcionando de verdade ou não são outras coisas? Imagino que isso também seja discutido nos consultórios, mas penso que numa era, né, doutor Daniel, onde tudo é muito fácil em relação a conteúdos, inclusive conteúdos que não são bons, vamos dizer assim, né, não deveriam ser consumidos, não deveriam ser nem divulgados, as pessoas podem ficar muito confusas nesse aspecto também, e acaba que, sei lá, às vezes ele está fazendo uma terapia e essa terapia para ele está sendo uma vitamina C contra a gripe, né? Que não faz diferença nenhuma. Perfeito, perfeito. Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar por exemplo, eu estou gaguejando aqui porque tem 1 milhão de coisas que tem que pensar nessa direção aí, tá? Claro. Então eu vou falar algumas delas. A primeira coisa do ponto de vista de busca de um psicólogo, a gente tem um problema que a maior parte da população sequer sabe que existem diferentes formas de se fazer terapia, diferentes métodos, né? Ainda quando a pessoa sabe, geralmente ela sabe que tem a psicanálise e tem a outra terapia convencional, sei lá, ou não convencional, não sei. Ela sabe pouco, assim. Então, acho que a primeira coisa, ela precisa saber se informar de que tipos de terapias existem e também saber quais são os pressupostos dessas terapias. Elas são plausíveis, elas são coerentes, elas fazem sentido sob a ótica de tudo que a gente sabe sobre comportamento, cognição, emoção, memória, etc, etc. Tá? Agora, sendo bem específico, um terapeuta que oferece uma intervenção com embasamento científico geralmente vai apresentar algumas características. E é isso que o paciente precisa ficar atento. Tá? Boa, atenção. Então, atenção, checklist. Vou anotar. Aí é um checklist mesmo. Tá? Eu já até fiz
Eu já até fiz post no meu Instagram com esse checklist, tá? Vamos lá, então. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, são terapeutas que ajudam o paciente a definir os problemas, os alvos, os objetivos, tá? Que essa pessoa tem com a terapia e alinham as suas expectativas. Então isso dá para alcançar, de que forma, quais ferramentas. Então, peraí, você quer chegar aonde? É mais ou menos assim, eu vou dar um exemplo simples para ser didático. Eu chego no consultório e eu fumo 20 cigarros por dia. Eu quero chegar a fumar 0 cigarros por dia. Tá? Então eu tenho aqui um objetivo muito claro. Tá? Agora, e geralmente em terapia vai ser algo mais amplo e mais complexo do que isso, mas ainda assim, esses alvos e objetivos bem delimitados. Tá? Só para eu entender aqui, ajudar o ouvinte a entender, Jean, quer dizer que não é para chegar no... Quer dizer, em princípio, um terapeuta que tem uma base científica, né, faz psicologia baseada em evidências, ele não chega e fala assim, vai falando, aí vamos ver para onde o vento nos leva, vamos pegando as questões aí no ar enquanto a gente vai conversando. Não, é o que você quer, é o que eu posso te ajudar, né? Perfeito. E aí, isso que você colocou é muito importante, porque depois que você já tem esses objetivos claros, as próximas sessões de terapia, elas já vão se organizar em torno disso. Então não vai ser uma terapia que assim, sobre o que você quer falar hoje? Sim. Ou como é que foi tua semana? Uma coisa bem comum em algumas terapias diga a primeira coisa que está vindo na sua cabeça. Não é a primeira coisa que está vindo na sua cabeça. A gente tem aqui um plano de trabalho. A gente quer alcançar certos resultados. Essa pessoa quer parar de ter esse comportamento que atrapalha tanto. Ela quer melhorar esse tipo de raciocínio aqui que faz ela ter prejuízo nas relações. Isso aqui, ela quer deixar de ter depressão e assim por diante. Tá? Então, além disso, esse terapeuta, você vai ver que ele vai avaliando os problemas que o paciente tem com base em uma teoria que tem uma sustentação empírica e o paciente é encorajado a pedir explicações, a tirar suas dúvidas. Então, diferente de alguns modelos de terapia que talvez o paciente perguntasse, não, mas por que isso? Por que você está me falando isso? Né? Seria assim, nossa, você está muito controlador. Não, isso é resistência, alguma coisa assim. Não, é um esforço colaborativo. Deixa eu te explicar. Existe aqui essa maneira de organizar o teu sofrimento. Né? Então, isso aqui faz sentido para você? Você tem alguma coisa a acrescentar? Né? Então, você vai criando essas hipóteses, essa formulação, esse entendimento dos problemas com base num modelo já bem estabelecido, bem pesquisado e tal. Tá? Além disso, esse terapeuta ele vai intervir de maneira bem específica ou em comportamentos, ou em sentimentos, ou em pensamentos, ou nas 3 coisas ao mesmo tempo. E isso pode estar dentro de uma categoria diagnóstica ou não. Existe um mito de que você só consegue atuar com prática baseada em evidências em psicologia se o paciente tiver um diagnóstico ali presente do DSM, do Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Isso não é verdade, tá? Você pode sim ter como alvo um diagnóstico, mas você pode ter como alvo qualidade de vida. E isso vai estar bem delimitado o que está sendo chamado de qualidade de vida. Ou, por exemplo, satisfação conjugal, no caso de um casamento ali com dificuldades e tal. Né? Então não precisa ser um tratamento para doença só, né? Você tem comportamentos-alvo, você tem coisas que você quer mexer, que você quer melhorar, que inclusive podem participar de um processo de adoecimento, vamos dizer, um sujeito que cai com depressão e está com um problema no casamento. Ali o problema no casamento ele pode ser causa ou consequência, ele vai tratar da depressão, mas está na terapia para melhorar a relação. Também pode ser, né? Pode ser, para melhorar a relação. Eu já tive, por exemplo, paciente que às vezes a dúvida dele ele já tem ali com 50 anos de idade um pé de meia bom. Putz, às vezes ele tem uma questão que será que está na hora de eu já me aposentar com 50 anos? Ou será que eu trabalho mais um pouco? O que significa do ponto de vista de satisfação pessoal? Faz sentido, não faz sentido? Mas se eu me aposentar, o que eu vou fazer? Se eu não me aposentar, eu vou precisar trabalhar, mas eu preciso me preocupar com dinheiro ou não? Uma coisa assim. Tem spoiler essa história aí? Não? Teve conclusão? Ele se aposentou? Eu já tive uns que sim, uns que não, tá? Tá bom. Depois a gente marca uma sessão. Tá bom.
Eu queria trazer um relato pessoal, porque, enfim, eu estou ouvindo o Dr. Jean falar, Daniel, sobre essa questão do objetivo com a terapia. Eu nunca tinha tido contato com psicoterapia, e eu passei por um momento difícil, aqui em São Paulo. Eu não sou daqui, de repente me vi sozinho, com problemas financeiros e tal. Eu não sabia dizer pro meu terapeuta exatamente o que era o meu objetivo, o que eu sentia, né? Num primeiro contato. Mas depois de algumas sessões, a gente conseguiu ir meio que canalizando, né, as nossas conversas e tal. Enfim, aí eu não vou entrar muito nos detalhes, mas assim, me ajudou 100%, 110% a lidar com as questões, enfim, que se impunham ali na minha vida. E aí você falou, doutor Jean, sobre essa história do chegar em frente ao terapeuta e falar... eu quero isso. A minha vida tá assim, tá assada, sem um objetivo muito específico. E eu vejo muita gente para se bem. Assim, não necessariamente porque tem uma patologia, ou sofreu um estresse, mas que quer procurar terapia para de alguma forma ter alguém com quem conversar, falar sobre a sua aposentadoria, falar onde é que eu acho dinheiro. Não que você seja um conselheiro financeiro, né? Mas tem esse lado também. Isso vai... Eu não sei se isso vai muito para um lado também da questão da evidência, enfim, mas é possível também que essa pessoa se sinta bem em fazer terapia, porque a gente vê em todo lugar terapia para todo mundo deveria fazer terapia, mas a partir do momento que você fala, não, tem que ter um objetivo, tem que estar incluído em alguma espécie de patologia, você está meio que segregando também muita gente que talvez não precise, mas que queira. Não sei se essa discussão agora, faz sentido. Faz sentido total o que você está dizendo, mas olha só que interessante, ó. Ir para a terapia sem um grande objetivo, mas porque eu quero me sentir melhor, já é um objetivo, né? O objetivo de me sentir melhor, e alguma coisa ali tá fazendo você se sentir pior. Agora, olha, a hora que você disse sobre isso, é interessante, porque quando eu tô falando de objetivos, pode causar a impressão, e aí seria uma impressão que eu estaria causando equivocada, de que a pessoa que procura terapia, ela precisa ter esses objetivos bem delimitados. Isso não é verdade, né? Tem pessoas que chegam, sim, com os objetivos bem delimitados. Tem gente que chega na sessão de terapia e tudo que ela consegue dizer é assim, tô mal. Uhum. Tá mal? O que é tá mal? Não sei, tô mal. E aí cabe ao terapeuta, de maneira ativa, de maneira interessada, ir decompondo esse tô mal, né, em pontos claros do porquê que isso está acontecendo. E aí, uma vez que você tem os pontos claros do porquê que você está mal, você consegue derivar aqui alguns objetivos. Então, a própria construção de objetivos já é trabalho do terapeuta. Percebe? O paciente não precisa ter os objetivos prontos. Beleza? Uma vez um paciente me procurou falando que estava nervoso. Ele não conseguia explicar o que era aquele nervoso. E aí a gente teve que tentar entender o que... No caso era sintoma, né? Ali como psiquiatra, era um problema. Mas, veja, você tem um sintoma claro. Ele tem um sintoma, ele está nervoso, ele não consegue me dizer. Mas é irritado, é ansioso, é impaciente, é preocupado, é tenso, perfeito, é na expectativa, né? Eu até fiz um vídeo depois destrinchando os significados de nervoso. E aí, como o Jean falou, cabe ao profissional, né? O paciente não tem obrigação de saber essas coisas, né? Saber o que está acontecendo com ele, né? É que nem eu, sei lá, eu chegar num clínico geral, que eu sei, ó, eu tô mal. Cabe o clínico geral descobrir, putz, ó, tem febre aqui, tá desidratado ali, eu não sou médico, não sou obrigado a saber nada disso, né? Eu me apresento mal e aí o médico vai lá decompor o que tá acontecendo comigo. Agora, deixa eu pôr o Jean na fogueira aqui, que tem uma coisa interessante, Jean. Quando teve recentemente uma polêmica com relação à psicanálise, tem evidência, não tem evidência, eu escrevi um texto na época dizendo o seguinte, fazendo uma analogia, né? Tem evidências claras, isso com vários estudos, de que quem frequenta a igreja vive mais. Quem frequenta a igreja vive mais. Quem frequenta a igreja regularmente vive mais. Não tô falando qual tipo de igreja, né? E aí eu dizia o seguinte, isto não significa que o conteúdo religioso que está sendo pregado é verdadeiro, né? Pode ter um monte de coisa ali, quem frequenta a igreja tem mais suporte social, quem frequenta a igreja tem mais comportamentos saudáveis e tal. Isso não significa que não dá credibilidade por si só para o conteúdo religioso que está sendo dito naquela igreja. E aí eu fazia um paralelo com a psicanálise, porque
quem faz terapia, de forma, já eu tenho evidências disso que eu queria ver com você, eu sempre cito esse estudo clássico, né? Não sei se ele já foi, se ele evoluiu, assim, o mero encontro de duas pessoas, você com alguém interessado na sua vida, nos seus problemas, estabelecendo um vínculo, é por si terapêutico. Então você ir lá toda semana conversar com alguém que está interessado em te ajudar, te ajuda. Mas isso não significa necessariamente que a teoria que o cara está usando seja verdadeira. Então, no caso da psicanálise, não significa necessariamente que tenha complexo de Édipo, ou que tenha formação reativa, ou que tenha o que quer que seja. Mas, de fato, o sujeito que está indo lá está melhorando, né? Então, qual é a minha provocação? Por um lado, o sujeito melhorar não significa que a psicanálise é verdadeira, quer dizer, cientificamente embasada. Por outro lado, ela não ser cientificamente embasada não é necessariamente algo ruim se de fato as pessoas melhoram. E aí, como é que saímos desse imbróglio? Ótimo, eu vejo uma saída, tá? E uma saída que não é a favor da psicanálise, deixa eu explicar. A primeira coisa que você disse, Daniel, é que você está falando sobre os benefícios de encontrar ter um processo terapêutico com qualquer pessoa, né? E você fez ali o paralelo com a igreja. Então, o que acontece? Quando o indivíduo vai num psicólogo, se é um psicólogo minimamente bem preparado, ele vai ofertar acolhimento, validação emocional, uma escuta ativa, prover esperanças para o futuro, coisas assim, certo? Uhum. Legal, isso tem um bom efeito, isso está comprovado na literatura. Agora, isso a gente vai ver num bom terapeuta da psicanálise, da cognitivo-comportamental, da comportamental dialética, de Jung, de qualquer abordagem. Beleza? Agora, você quer oferecer para você, para o seu filho, para a sociedade como um todo, uma intervenção razoável, ou você quer oferecer a melhor intervenção que existe? Eu, como paciente, seja para mim, seja para minha família, eu quero que eles recebam o que há de melhor. Uhum. Né? Então, eu não quero aqui, tipo, é nota 6, eu quero aqui é nota 9, eu quero aqui é nota 10. Então, se eu tenho um hall de opções de terapêuticas, todas elas oferecem esses elementos aqui de acolhimento, de escuta, que chama fatores comuns às psicoterapias, que todas têm. Uhum. Beleza. Mas eu tenho outras que, além de oferecer isso, oferecem outros componentes que são mais úteis do que os componentes de outras terapias. Por que não fazer a melhor? Por que você está oferecendo? Né? Se a gente pegar aqui a época das vacinas, a gente queria qual? A gente queria que tinha lá 90% de eficácia, mais do que a que tinha 50%. Dado o desespero, a gente topava de 50%, mas se eu pudesse escolher ali na boca do posto de saúde, eu escolheria melhor, certo? Então, tem um efeito, mas e aí? A gente vai manter porque tem um efeito? A gente justifica o uso dela só porque tem um efeito? A gente não deveria usar a melhor? Né? Perfeito. Pode ter efeitos melhores. E você talvez tenha deixado uma coisa fora da conta, que em terapia se esquece disso, que é o seguinte: você, como psiquiatra, Daniel, provavelmente inúmeras vezes na sua carreira você passou pelo momento de prescrever uma medicação e alguém perguntar, mas e os efeitos colaterais? Né? Putz, mas os efeitos colaterais, os efeitos adversos, né? E raramente alguém se pergunta sobre efeitos adversos de terapia. Existe uma ilusão de que terapia só faz bem, de que terapia não pode fazer mal, de que terapia não tem efeitos prejudiciais. E isso não é verdade, já tem literatura sobre isso. Então, além de você estar oferecendo para alguém algo que tem um benefício okzinho, assim, médio, mediano, e poderia ter um benefício melhor, você ainda está colocando a possibilidade de você ter ali danos, né? O do hashtag terapia em dia não significa nada, então... Assim, significa um pouco, assim, né? Mas poderia significar mais. Poderia significar mais. Então faz sentido nisso que você está falando, doutor Jean, a busca por uma terapia que de alguma forma, lhe cubra
os tais objetivos, né? Porque são abordagens diferentes que existem. Muitas delas vão funcionar para alguém, outras vão funcionar, outras não vão funcionar. Eu já ouvi história de gente que tem terapia, que tem terapeuta para analisar a relação dele com o primeiro terapeuta. Eu vi isso. A segunda terapia para ele analisar como é que tá a relação com o primeiro terapeuta. Mas tem isso, né? São terapias diferentes. Se você puder também navegar um pouquinho sobre cada tipo, né? Não aprofundar, mas para a gente entender e o ouvinte entender que existem abordagens diferentes e que alguma delas pode ser mais útil, né, doutor? Eu acho que tem... Podemos fazer aqui assim uma coisa meio... uma árvore genealógica, né? Da onde vêm as terapias, assim como, sei lá, as grandes religiões monoteístas, né? Que vem... Da onde vem? E se tem mesmo essa história de que, putz, tem paciente que se dá melhor com tal terapia, tem paciente com perfil para isso ou perfil para aquilo. Isso tá bom. Tem evidência para isso? Tá. Eu vou tentar dar um panorama dessa parte histórica, porque senão a gente fica aqui até amanhã, tá? Não precisa estar assim, né? Sabe? Batista, anabatista, presbiteriano. Não precisa, é cristão, e aí protestante, católico, uma coisa mais ampla, assim. Bom, a gente tem no berço de tudo a psicanálise, que surge com Freud, né? E que hoje vem sendo debatida a plausibilidade da teoria, né? Então aquelas ideias de que toda menina tem inveja do pênis porque o pênis é um símbolo de poder, ou todo homem tem um desejo inconsciente de transar com a própria mãe, esse tipo de conceito vem sendo questionado, mas ali, enfim, no final do século XIX, virada para o século XX, surge a psicanálise, e daqui se deriva inúmeras terapêuticas, tá? Vários pensadores, etc. Você vai ter também ali no comecinho do século XX, meados, na verdade, do século XX, surgindo as terapias mais de cunho comportamental. Dali se deriva um jeito de trabalhar chamado cognitivo comportamental, da onde se deriva também as chamadas terapias de terceira onda ou terapias contextuais. Esse campo das terapias comportamentais, cognitivo-comportamentais e contextuais é onde está 99% das intervenções baseadas em evidências, tá? E a gente vai ter outras escolas também, como a fenomenologia existencial, que são terapias com cunho mais filosófico quase, sim, bastante influência do filósofo Martin Heidegger, do psiquiatra Medard Boss, e também uma escola importante, a escola do Carl Rogers, da terapia humanista, chamada abordagem centrada na pessoa. Então, todas essas modalidades de terapia elas vêm sendo trabalhadas e utilizadas até hoje, embora, como eu disse, o corpo de evidências está tudo aqui nas comportamentais, cognitivo-comportamentais e contextuais. Agora, sobre a adequação do paciente a um tipo de terapia, tá? Aqui a resposta é sim e não. O que eu quero dizer com isso? A depender da problemática que esse paciente tem, tá? Então, ele tem um problema de dor crônica, isso tem um prejuízo para a qualidade de vida dele. Ou ele tem depressão, ou ele tem transtorno obsessivo compulsivo, ou ele tem anorexia nervosa, coisas desta com essa característica diagnóstica aqui, há ferramentas, há técnicas, há programas de intervenção mais adequados para cada uma desses diagnósticos, tá? Isso é um trabalho que vem sendo feito desde o final dos anos 80 e que é feito até hoje, essa identificação de terapias específicas para problemáticas específicas. Dito isso, essa é a parte do sim, tá? Tem essa adequação paciente-terapia. Aí é menos do perfil pessoal, né, do sujeito, mas mais do problema que ele tem. Então, quer dizer, para dor nas costas, você tem que fazer fisioterapia, e para anorexia tem determinada terapia que funciona. Exato. Do mesmo jeito que um psiquiatra vai usar para depressão uma classe de medicamento, para esquizofrenia outra classe de medicamento, né? Então é uma adequação ali da técnica à problemática. Agora, essa coisa de eu me dou melhor com a psicanálise, eu me dou melhor com isso, eu me dou melhor com aquilo pelo meu estilo,
A minha visão é que isso tem menos a ver com o estilo da escola terapêutica e mais a ver com o estilo daquele terapeuta. Né? Porque você vai ter terapeutas que são mais falantes, outros menos falantes, terapeutas que são mais, talvez, diretivos, terapeutas que são mais reflexivos. E às vezes a gente acha que é por causa da escola, quando na verdade não é, quando na verdade tem mais a ver com o estilo terapêutico. Assim. Qual é a minha recomendação? A minha recomendação é que a pessoa faça sempre uma terapia baseada em evidências, nesse universo das terapias comportamentais, cognitivo-comportamentais e contextuais, com um terapeuta, uma terapeuta que se adeque ao estilo. Né? Só uma anedota aqui para contar para vocês, como isso tem peso importante. Né? Muitos anos atrás, eu tive uma paciente que eu fiz uma sessão com ela, só a primeira sessão, e aí terminou a primeira sessão, ela falou que ia pensar se voltava, não sei o quê. E aí eu fui perguntar, depois de uns dias, se ela voltaria e tal. E ela falou, cara, eu preciso te contar um negócio. Eu tava detestando a nossa sessão, saí detestando a nossa sessão. E aí eu fiquei pensando um pouco por que tinha sido tão ruim e tal. E me caiu a seguinte ficha. Você é fisicamente a cara de um cara que eu ficava na escola, que foi um babaca comigo, que me expôs para a escola inteira. Nananana. Então, putz, assim, foi uma característica física minha que ela não conseguia, que ela... né? E aí, putz, não tem nada a ver com o estilo. Né? Não, beleza. Você não vai... Então, beleza. Vai fazer com outra pessoa, te ajudo a achar e tal. Né? Vieses cognitivos a gente vê por aqui, tá vendo, né? Toda quinta-feira humanamente aqui na programação. Rapaz, é muito papo ainda pra gente bater, doutor Daniel. Mas no final das contas, você vê, foi um desconforto para paciente do doutor Jean, né? E eu ia fazer essa última pergunta, que era justamente essa. Se às vezes o desconforto ele ajuda também a você superar, porque muitas vezes, né, doutor Jean, e aí vou tentar fazer rapidinho aqui essa resposta também, mas às vezes a gente tá procurando só o conforto, né, e ouvir aquilo que a gente quer ouvir. E esse é um perigo de terapia. Uhum. Por quê, Jean? Cara, porque assim, você imagina... Vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa um pouco mais egoísta, quero tudo do meu jeito, acho que eu sou meio dono da verdade, né? Vamos supor que eu vou numa terapia e, spoiler aqui, aconteceu isso comigo como paciente muitos anos atrás, tá? Quando eu estava na graduação, que era assim, eu discutia com o Daniel. O Daniel que era foda, o Daniel que era difícil, o Daniel que não sei o que lá. Aí eu brigava com a minha mãe. Minha mãe que é inflexível. Pô, eu sempre tinha razão. Percebe? Pô, será que eu sempre tenho razão? Eu nunca tô errado? Então a gente tem um perigo aqui, né? De alimentar uma crença, de fortalecer um egoísmo. Então, né, no sentido de terapia podendo fazer mal aqui. Perfeito. Agora, pegando o comentário dele de ser confortável, essa é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes quando a gente diz assim... A gente vê, né, com frequência, a pessoa dizendo assim, porque eu adoro a minha terapia, eu sempre saio tão leve. Eu sempre fico uma pulga atrás da orelha, assim, porque assim, você pode sair muito feliz de uma sessão de terapia de vez em quando, ótimo. Você pode sair muito satisfeito por percepções que você teve, por estratégias de resolução que você aprendeu, né, tipo, ter uma satisfação. Agora, ser gostoso, tipo, como é fazer uma massagem, eu acho estranho, sabe? Porque você tá falando de assuntos difíceis, de problemas. Eu sempre fico uma pulguinha atrás da orelha. Como é que é essa terapia aí? Pra gente finalizar, é isso, viu, doutor Daniel? Porque eu lembro que o meu terapeuta faz muito isso. Ele deixa assim pro último comentário da sessão um negócio que... Então é isso, vê se não é aquilo lá. E aí, aquela imagem da Avenida Brasil, a novela terminando, fechando na minha cara e até semana que vem. E eu ia com a cabeça, a cara miolando o tempo inteiro. Então assim, é mais ou menos o que aconteceu no Humanamente aqui hoje, que o papo esquentou no finzinho.
mas o nosso tempo acabou, doutor Daniel. Mas enfim, dá para seguir o Dr. Jean Leonardi lá nas redes sociais também, acompanhar outros episódios do Humanamente que estão disponíveis aí, a nossa coluna também de segunda a sexta, né, doutor? É isso aí, muita evidência nos conteúdos do Jean. É um trabalho de saúde pública, é serviço de utilidade pública que ele faz nas redes dele. Doutor Jean, obrigado, viu? Obrigado vocês, foi um prazer estar aqui. Contem comigo aí para quando precisarem. É isso, ponto final no Humanamente, que é uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Semana que vem tem mais, doutor Daniel. Muita evidência para nós. Evidente. Tchau.